Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo agora a gente vamos ver um pouco sobre fuzzing, né? O que seria um fuzzing no mundo dos hackers, né? Eu tô com a Wikipedia aberta aqui, vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu só traduzir aqui para vocês. Então vamos lá. Na Wikipedia fala assim: na programação e no desenvolvimento de software, fuzz ou teste fuzz é uma técnica automatizada de teste de software que envolve o fornecimento de dados inválidos, inesperados ou aleatórios, né? Como uma entrada de um programa de computador. Eu não vou estar lendo tudo para não ficar tão grande assim esse vídeo, mas o grosso modo seria o que? Você fuzilar, vamos dizer assim, uma URL com parâmetros, na tentativa de bypassar o sistema, encontrar alguma filtragem mal feita aí do programador. Eu vou abrir um site aqui de teste para vocês verem, só um minuto aqui. Pronto. O que seria isso? Fuzilagem, né, de parâmetros. Vocês podem observar que aqui, ó, tem uma URL, tá? E no final dela tem uma chamada que é igual a 1, que é uma chamada para dentro do sistema. O que seria isso? Isso aqui, na verdade, neste caso aqui, é uma tabela. Tabela número 1. Se eu colocar a tabela número 2 e dar um Enter, ele vai mudando de tabelas aí no site, no servidor. Tem sites que tem até mais tabelas, tá? Tem sites que tem menos. Neste caso aqui só tem duas, tá? Se eu vir aqui colocar a terceira tabela, ele não renderiza nada pra gente. E colocar a nossa tabelinha 1 aqui. Então é isso. Vocês podem observar que quando eu coloquei o número 2, eu injetei um outro parâmetro, tá? De número 2, depois parâmetro de número 3 e por aí vai. Isso é um fuzzing, tá? É você injetar códigos na tentativa de bypassar o filtro. O que seria esse filtro? O programador, quando ele programa lá o site, ele tem que criar uma regra, tá? Um filtro. Ele tem que especificar nesse filtro o que pode e o que não pode. O que seria isso? Eu vou vir aqui, eu vou colocar uma aspa simples, para quê? Para tentar gerar um erro no site. Vou dar um Enter. Neste caso aqui, ele retornou um erro para a gente de má configuração, de erro de sintaxe de SQL, tá? Esse site ele é vulnerável, tá? De propósito, para a gente testar ele. A Connectix é uma empresa, ela criou um software de scanner, então ela criou esse site com vulnerabilidades para a gente estar escaneando sites, tá? E vendo as falhas aí, tá? Então ele é vulnerável propositalmente. Mas a gente não vamos falar de falhas agora. Então o que acontece? Vocês podem observar que eu digitei uma aspa simples e ele retornou esse erro. Por quê? Porque não é um filtro. O programador, quando ele filtra, ele coloca lá no filtro, lá no código do site deles lá, por exemplo, não pode ser injetado aspas simples, ou não pode ser injetado a tag script, não pode ser injetado barra contrário, contra barra, enfim, tá? Ele vai fazer uma lista de filtros especificando que não pode. Por quê? Porque quando eu viesse aqui e colocasse aspas simples e desse um Enter, ele ia gerar um outro tipo de erro. Ou ele ia retornar para a raiz, para o servidor, ou ele ia dar erro da página, falando que essa página não existe, tal coisa, mas não ia apresentar, no caso, esse erro de sintaxe de SQL ou uma outra falha que poderia ter aí no site, tá bom? Só que existe aqui uma técnica chamada de Double Encoder. O que seria isso? Double Encoder é uma tentativa de você encodar esses parâmetros para tentar bypassar o filtro. O que seria isso? Vamos tentar aqui na prática. Por exemplo, vamos voltar aqui no nosso site. Vamos supor que neste caso o programador ele bloqueou aspas simples, não pode. Se eu digitar aspas simples, eu não consigo um êxito no filtro lá do programador.
Então o que eu poderia estar fazendo aqui? A técnica de double encoder. É tentar encodar isso. Por exemplo, eu vou ver aqui no Burp, porque o Burp ele tem esse decoder pra gente brincar aí, tá? Eu vou colocar aqui uma aspa simples, tá vendo? E vou encodar ela. Vou vir aqui e vou encodar em base de HTML, por exemplo. Deixa eu só vir aqui. HTML. Então o que acontece? Esse aspa simples encodado à base de HTML ficaria assim. Se eu quisesse encodar linguagem de URL, por exemplo, ficaria asterisco 27, que seria o quê? Mesma coisa aqui, eu não dei o aspa simples. Se eu der um enter, olha lá, ó, asterisco 27. Então ele tem um encoder aí, né? O encoder da aspa simples na linguagem de HTML ficaria a porcentagem 27. Então o que eu poderia fazer? O double encoder. Vamos supor que o programador falou que não pode digitar aspa simples, certo? E se eu pegasse isso daqui e encodasse várias vezes, 3, 4 vezes, 5 vezes, será que eu não conseguiria passar por esse filtro? Vim aqui, por exemplo, colasse assim, será que eu não conseguisse bypassar esse filtro? Então, tudo é uma técnica. Você pode encodar várias vezes, você pode desencodar também, a gente já vai ver isso na prática também, como funciona, tá? Então eu vou estar mostrando um outro exemplo aqui para vocês. Eu tô com esse site aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só carregar aqui pra gente. Ó, esse aqui é um site que ele pede aquela autenticação de 2 fatores. Eu tenho que me cadastrar no site, depois eu recebo um acesso no meu e-mail para me ir lá, digitar o código e tal. Isso aí são autenticação de fatores. Vocês podem observar aqui na URL que tem uma chamada, né, um redirect, para porcentagem 2F. O que seria isso? Aqui neste caso, ela está encodada. Se vamos aqui no Burp, vamos tentar descodificar isso daí. Vamos colocar ela aqui, ó. E vamos tentar descodificar aqui, ó. A linguagem de HTML? Não, pera aí, aqui, ó. Deixa eu só... Pera aí que eu só vou dar um erro aqui. Deixa eu apagar aqui. E colar aqui novamente. Então vamos tentar decodificar essa daqui. Deixa eu só achar aqui. Aqui. Então vamos tentar colocar um URL para ver como ficou. Tá vendo, ó? Então o que acontece? Aqui está codificando. E aqui a gente vai descodificar. Vamos colocar HTML para ver. Então a gente vai tentando descodificar isso. Tá? Vamos tentar de várias formas. Tem HTML. Vamos ver como vai ficar. Vamos ver em base de... Essa daqui não foi. Vamos ver... Deixa eu só carregar aqui. Deixa eu só limpar aqui. Pronto. Então a gente vai tentando descodificar. Tá? Para tentar achar o que corresponde essa porcentagem 2F. Tá? Que aqui no meu caso seria a barra. Tá? Eu não descodifiquei ali. Mas aqui no caso é barra. Se eu pegar aqui no Burp, vamos apagar isso daqui, colocar uma barra aqui, ó como ela fica, tá vendo? Da codificação, 2, porcentagem 2F, e aqui ó, porcentagem 2F, deixa eu só dar uma atualizada aqui para ele carregar, ó, porcentagem 2F aqui ó, certo? Que é a mesma coisa que uma barra. Então o que acontece? Vamos supor que o programador falou, ó, barra não pode, tá? Bloqueia. Só que se eu codificar ele e ficar a porcentagem 2F, talvez passaria. Ou se eu repetisse a porcentagem 2F várias vezes na URL, talvez eu conseguiria bypassar esse filtro aí. O fuzzy é isso, é você passar parâmetros na tentativa de burlar esse sistema aí e ter algum resultado, algum benefício, algum dump, tá, de dados sensíveis e se apoderar de alguma coisa aí, beleza? Então o que acontece? Deixa eu só abrir aqui
Vamos voltar aqui. Antes de eu começar a fazer o fuzzy para vocês verem, eu vou estar mostrando outro site aqui, tá? Deixa eu fechar esse aqui. Esse aqui, ó, é uma outra URL, tá? Vocês podem observar que tem popline aqui.com.br. Aí tem uma chamada tag para carnaval barra, beleza? Existe um arquivo padrão nos servidores no CMS chamado robots.txt. Muitos dos programadores não renomeiam esse arquivo ou deixa de qualquer jeito, será por descuido, e deixa ali normal, não faz nada, não coloca um filtro, não protege nada. Então o que acontece? Isso permite que a gente se apodere de alguma informação do site logo de cara. Por quê? Porque nesse robot.txt é onde a gente vai setar o que a gente quer que o Google acha, que um usuário normal ache, né? E o que o Google não pode encontrar se a gente fazer uma busca no Google. Eu vou entrar aqui para vocês verem, vou apagar essa chamada tag.barra carnaval e vamos colocar o arquivo robots.txt e vamos dar um enter. Pronto. Então aqui o que eu fiz? Eu consegui acessar lá no banco de dados desse site esse arquivo robots.txt e aqui tá, ó, não permitiu, ou seja, o usuário não pode fazer essa busca no Google. Se ele fazer, o Google não pode achar. E aqui o Google pode encontrar. Então aqui pra gente não tem tanta serventia, porque se o Google pode encontrar é porque é uma coisa normal. E aqui, vamos ver? Vamos copiar o arquivo, a extensão, né? E vamos colar ela aqui para ver o que a gente tem aqui. Vamos esperar carregar o site. Então tá aí, tá vendo, gente? Então o que acontece? Logo de cara a gente já sabemos que esse CMS, WordPress, né? Então aí existe uma outra coisa que a gente pode estar fazendo, que é vendo a versão desse WordPress, o que está rodando, que software que está usando, enfim. Mas isso aí é uma coisa sobre falhas, a gente não vai estar vendo isso aqui agora, beleza? Então tá aí, ó. Vamos ver essa URL antes. Vocês podem observar que aqui, ó, existe um redirect to, chamando uma página que provavelmente é essa página que vocês estão vendo aí de administração do site. Porém, ó, é uma URL criptografada, vocês podem observar, ó. Lembra do porcentagem 2F? Isso aqui já é uma barra, a gente já viu isso, tá? Que é uma barra que corresponde criptografada na linguagem de HTML, ficaria porcentagem 2F. Então a gente pode tentar também descriptografar tudo isso para ver o que a gente acha também, tá? Mas eu não vou fazer isso aqui agora. Isso aqui então o que acontece? É uma chamada para essa página. E aqui no final aqui tem olha, eu vou colocar aqui o aspas simples só para vocês verem que eu vou dar um enter e não vai gerar nada, ó. Não vai dar erro nenhum, ó. Tá vendo? Ó? Não aconteceu nada. Por quê? Porque quando eu coloquei o aspas simples, o site ele buscou lá no filtro que o programador fez e viu que aspas simples não pode ser digitado na URL. Então ele bloqueou. Então a gente teria que tentar codificar toda essa aspa simples, tentando bypassar aí o sistema aí, tá? Eu não aconselho muito vocês tentarem codificar o aspa simples para tentar bypassar, porque é uma coisa muito padrão, muito manjada, provavelmente vocês não vão conseguir, tá? Existem outras formas aí também. Tranquilo até aí? Então vamos lá. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou fechar esse site aqui. A gente vai ver sobre o fuzzy, tá? Eu vou abrir esse site aqui como exemplo, que é um site que a gente pode fazer nossos testes. Deixa eu só achar aqui a parte de fuzzy, de cadastro aqui. Escrever-se. Pronto, aqui. É o que a gente precisa para fazer o fuzzy. Então vamos entender uma coisa. Vamos supor que isso é um site. Imagina o site que vocês quiserem, que tem uma vulnerabilidade aí, e a gente vai tentar fazer esse fuzzy aí nele agora, tá? O fuzzy ele pode ser tanto feito aqui, tá? No painel de cadastro, de login, quanto na URL aqui também. A gente vai fazer aqui no caso, tá? Então vamos lá, o que a gente vai fazer?
eu vou ligar o Burp agora, vou acessar aqui o meu navegador aqui, o FireZilla Firefox, porque é nele que está configurado o meu Burp para funcionar como proxy, tá? Eu vou fazer um vídeo sobre Burp, vou mostrar cada menuzinho desse aqui, como funciona, tal, e vocês vão ver como que é legal aí usar o Burp no dia a dia aí, beleza? Então eu vou esperar aqui o Mozilla iniciar aqui e a gente já vai trabalhar aí com o Fuzzing. Pronto, o nosso Mozilla iniciou aqui. Eu só vou fazer o que? Eu só vou pegar esse outro programa, essa URL do site que a gente vai fazer o Fuzzing, para abrir ele no nosso Mozilla aqui. Pronto, então iniciou aqui pra gente, tá? No nosso Mozilla. Já carreguei o site aqui que a gente vai brincar um pouco. O que a gente vai fazer? Em primeiro lugar, a gente tem que vir aqui no Burp, na aba de proxy. Tá vendo que está intercept off, ou seja, ele não está interceptando nada, o nosso tráfego. A gente vai deixar como on. E vamos vir aqui agora. O Burp que eu estou usando, a versão que eu estou usando, é uma versão de teste. É o Burp Suite Community. Então o que acontece? Ele é meio limitado. Ele não permite eu fazer um ataque de fuzzing no usuário e no password ao mesmo tempo. Ou eu faço no password ou em usuário, tá? Depois eu faço um por vez, não pode fazer os dois ao mesmo tempo. A versão paga já é uma versão mais completa, já permite, né, um leque maior aí pra gente brincar, beleza? Então vamos lá, o que eu vou fazer? Deixa eu abrir esse site aqui pra gente. Enquanto ele vai abrindo, eu vou estar explicando para vocês que no Fuzzing existe você tem que ter uma lista de palavras, de senhas ou de URLs, né, de parâmetros para você fazer o Fuzzing, senão você não consegue fazer. Você pode criar palavras aleatórias, tá? Como carregar uma word list, que é no caso que eu vou estar mostrando para vocês aqui. Existe o checklist, né, esse site aqui que vocês estão vendo, que existe várias word list que permite a gente fazer o Fuzzing. Por exemplo, ó, tem para LFI, tem para SQLI, tem vários para a gente estar brincando aí. Então vocês podem estar observando aí, ó, escolhendo uma word list para você estar carregando aí no Fuzzing de vocês aí. Eu vou só abrir uma aqui só para vocês verem como é que funciona. Então tá aqui, ó. Deixa eu só abrir aqui, ó. Então isso aqui são parâmetros que podem ser passados na URL, tá? Você pode também pegar essa lista de parâmetros e codificar, tá, no Burp ou algum outro codificador para tentar passar ela codificada. Por quê? Porque talvez isso aqui já esteja no filtro do administrador. Então vai passar a lista e não vai acontecer nada, tá? Talvez criptar ela e passar tipo esse aqui, repetir 2, 3 vezes, talvez passaria, entendeu? Então você tem que usar a imaginação de vocês, beleza? Eu não vou estar baixando o word list nem nada, a gente vai estar fazendo na munheca só para brincar mesmo, para vocês verem como funciona o Fuzzing. E vamos lá então, começar o nosso Fuzzing. O que eu vou fazer em primeiro lugar? Eu vou colocar um usuário que não exista, só para o Burp Suite ele capturar aí as requisições. Então eu vou colocar um usuário teste, só para ilustrar mesmo. Lembra que não dá para fazer os dois. Eu faço ou o usuário depois a senha, ou a senha depois o usuário. E vamos clicar em logar. Quando eu clicar em logar, automaticamente o Burp Suite ele vai pegar essa requisição. Isso aqui que vocês estão vendo são requisições. E isso aqui são coisas que o usuário normal não conseguiria ver. É como se a gente estivesse vendo isso debaixo dos panos, tá? São requisições, são dados que o usuário não conseguiria ver a olho nu, vamos dizer assim, tá? Então vocês podem observar que aqui está a teste, tá vendo? Certo? Porém, nem sempre vem assim, tá? Às vezes vocês vão fazer essa técnica de Fuzzing e essa URL ela vai estar criptografada. Aí vocês têm que quebrar a cabeça tentando descriptografar essa URL para saber onde está o parâmetro de teste. Ou que o teste corresponde ao que aqui. Deixa eu só ver aqui, por exemplo, vamos copiar aqui. Vamos vir aqui em decoder e vamos colocar o teste aqui.
Então, talvez você encontraria... Opa, aqui foi errado aqui. Deixa eu colocar teste manualmente. Então, talvez você encontraria um parâmetro assim, ó. Certo? Então, essa criptografia aqui é o que corresponderia à palavra teste, tá? Então, vocês têm que descriptografar para saber o que está pedindo aqui no nosso proxy aqui, tá vendo aqui? Então, tá. Feito isso, vamos selecionar tudo. Clicar com o botão direito e enviar para o intruder. Aqui ó, vocês podem observar que já ficou laranjinha. Vamos entrar aqui. Aqui vocês podem observar que está de verde claro aqui, ó. O que seria isso? Vai ter site que vocês vão fazer um fuzzing, que vai ter vários lugares aqui, vai estar tudo verdinho. O que seria isso? Isso caberia uma entrada de dados, ou seja, um fuzzing, né? Um ataque, vamos dizer assim, tá? Então às vezes estaria aqui no host, por exemplo, tá? Estaria aqui nesse encoding aqui, enfim, tá? Existe um fuzzing também para vocês fazerem no cookies de sessão e várias outras coisas, tá? E o que acontece? O fuzzing nem sempre é assim como vocês viram lá quando eu mostrei no checklist. Às vezes tá criptografado ou tá de uma forma que tem caracteres especiais, tem emojis, tem várias coisas já para dificultar então esse tipo de ataque de fuzzing, tá? Então não é tão fácil assim, vocês têm que quebrar a cabeça para estar fazendo isso. Beleza? Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o que eu vou limpar aqui, ó, clear, tá vendo? Ficou limpo. E vou selecionar só o que eu quero, tá? Que no caso tivesse vários campos de verde, não caberia para mim, eu não teria intenção de fazer ataque em vários lugares, apenas no teste, né? Então vamos lá. Eu vou colocar em ADD. Pode observar que só teste ficou em verde, né? No caso, ficaria em verde. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui em Payloads. Aqui em Payloads, que eu tenho que fazer as configurações, que eu tenho que carregar aquela word list que eu mostrei para vocês aqui no checklist. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu só abrir aqui novamente. Então tá aqui, ó. Vim aqui, por exemplo, e carregaria uma word list dessa. Vamos ver o que tem isso aqui. Aí. Então eu carregaria essa aqui, por exemplo, tá? Isso aqui é uma word list. Aqui é um tipo de ataque de fuzzing, tá? Eu carregaria então esse daqui no burp switch. Aqui. Ou eu poderia injetar manualmente. Por exemplo, o usuário é admin. O usuário é a quart. É 1, 2, 3. Por aí vai. Você vai colocando parâmetros aqui, tá? Ou pode ser usuários ou senha ou parâmetros, né? Para ser injetado na URL. Tranquilo? Ou carregar a própria word list. Esse aqui, ó, loading. E carregaria a nossa word list baixada da internet aí, tá? O que são essas word list? Essas word list são dumps de memória que houve vazamentos na internet. Por exemplo, não sei se vocês já viram uma vez o site do 00 Web Host. Era um site, né, de hospedagem e ele sofreu uma invasão hacker e os hackers pegaram os dumps de memória, ou seja, as senhas dos usuários e os logins. Muitos deles vendem isso daí no mercado negro, outros eles divulgam gratuitamente na internet, que é o nosso caso que a gente viu aqui no checklist. São aqueles dumps, ou seja, são senhas, são logins e são parâmetros vazados da internet, tá? Então eles, no caso aqui, divulga gratuitamente, onde a gente pode tentar fazer isso, que muita gente ainda usa essas senhas repetidas, né? Eu já peguei caso de ter o nome da pessoa 1, 2, 3. Então, é uma coisa bem pacata mesmo, né? Então, vamos lá. Então, o que acontece? Eu carreguei, vamos dizer, eu carreguei a word list ou fiz manualmente aqui, tá? O que eu vou clicar aqui em ataque? Vamos aguardar aqui. Aqui ele vai dar essa mensagem pra gente, significando o burp que a gente está usando é a versão community, tá? Pode ser que a gente use a versão paga, aí não mostraria essa mensagem, é só um alerta que a gente está usando a versão gratuita. A gente vai clicar em OK.
e ele vai começar a fazer esse fuzzy. Tipo, tem isso, tem aquilo outro, até ele achar aí ou parâmetro, ou senha ou login de usuário, tá? Aqui, como esperado, não achou nada, tá? Você pode observar que deu erro 302, porque claro que não teria isso aqui no nosso site fictício, tá? Então não, por isso que ele não achou isso daí pra gente. Deixa eu só abrir aqui novamente. Tranquilo? Isso é um fuzzing. É tentar injetar coisas, parâmetros na URL. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai tentar, deixa eu só fechar aqui. Não vamos mais precisar do burp. A gente vai usar uma outra ferramenta que está por padrão, se eu não me engano, no Kali, tá? Que é o FUF, que permite a gente fazer o fuzzing pelo terminal mesmo, tá? Eu vou estar mostrando para vocês aqui. Também não vamos achar nada, porque é só um teste, uma ilustração para vocês. Então eu vou abrir o terminal aqui para vocês verem. Deixa eu só clicar aqui, esperar ele abrir aqui. Pronto, abriu aqui, acabou abrindo dois, vamos fechar um. Vamos entrar como super usuário. Se ele carregar aqui, pronto. Eu tô com a ferramenta pré-digitada aqui, tá? No meu histórico aqui do meu terminal, para ficar mais fácil para a gente trabalhar aí. Então eu vou explicar ela aqui para vocês. Ó, FUF é o nome da ferramenta. Traço U seria a URL do site da qual a gente quer fazer o fuzzy, tá? No nosso caso aqui eu estou usando esse aqui, tá? Aqui, ó, daqui para cá é a URL do site, tranquilo até aí. Aqui eu tenho que, é obrigatório eu colocar uma barra e colocar essa palavra fuzz, para que a ferramenta ela entenda que a gente quer fazer um fuzzy, tá? Esse traço U é da onde eu vou carregar minha word list. Eu vou minimizar aqui para você ver. Eu carreguei minha word list que estava na minha área de trabalho. Eu vou fazer assim, eu vou apagar aqui e vou mostrar para vocês aqui. Traço W de word list e vou jogar minha word list aqui para dentro. Então ele já colocou o caminho para a gente de onde está a nossa word list. Aqui esse traço C é de cor, tá? A gente deixar a nossa ferramenta coloridinha com os resultados, tipo 302, 404, erro 200, falha não 200 e por aí vai. Então ele vai deixando isso aí mais coloridinho para ficar mais fácil pra gente aí, certo? Deixa eu só dar uma melhorada. Eu posso colocar também o traço V. O traço V é de verbose, ou seja, para a gente ver a ferramenta trabalhando, os parâmetros sendo injetados, os erros que vai dar, o 302, o erro 200, enfim, que no 200 não é o erro, né? É o código 200, que é o servidor está ativo, está respondendo, enfim. Então eu vou dar um enter aqui. É claro que a gente não vamos achar nada, porque é só um teste, mas vamos ver a ferramenta trabalhando para vocês verem como é que funciona o fuzzy aí. Vamos dar um enter aqui. Então aí, tá vendo? Ó? Ele percorreu a nossa word list, só que como a minha word list ela é bem assim... Pera aí, gente, aqui é o seguinte, ele deu um erro aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar essa word list bem... Vou copiar isso aqui só pra gente... E vamos ver aqui na nossa hora de trabalho. Vamos colar aqui. Só apagar isso aqui. Pronto. E vamos colocar aqui salvar como teste.txt. Vou colocar na nossa área de trabalho. E vamos salvar aqui. Vamos aguardar ele salvar. Pronto. Então tá aqui. Então vamos só carregar aqui novamente. E apagar este caminho. E vamos jogar nossa word list aqui. Então vamos dar um enter agora. Espera aí que não salvar. Vamos dar um enter aqui. Então tá aí, a ferramenta tá trabalhando, tá vendo, ó? FUF. Aqui a word list que ela percorreu, não achou nada, claro, não ia achar porque não tem, né? É uma, como a gente tá fazendo o fuzzy numa URL que talvez não tenha esses parâmetros aqui, então não acharia nada. Então o que a gente poderia estar fazendo para melhorar isso? Baixar uma word list bem parruda, bem grande, e codificar isso, usar o Burp Suite ou sites que façam codificações na tentativa de bypassar isso. Codifica esse,
replica ele várias vezes, entendeu? E fazendo aí, então o fuzzing. Então, para vocês entenderem, o fuzzing é o que? É metralhar o site, né, o servidor, com parâmetros na tentativa de achar alguma vulnerabilidade, tá? Ou no usuário, ou na senha, ou na URL. Também tem a opção também de você fazer um fuzzing. Deixa eu ver se eu tenho aqui. E aqui nessa URL, deixa eu ver se eu acho uma aqui. Deixa eu só voltar aqui para ver uma coisa aqui. Deixa eu carregar aqui, pera aí, deixa eu ver aqui. Tá dando um erro aqui. Então a gente pode fazer o que aqui? A gente pode... O que a gente pode fazer aqui então? Deixa eu só abrir aqui. E vamos abrir esse site aqui, por exemplo. Vamos abrir ele aqui. Aqui ele está tendo uma chamada, né? Como vocês podem ver, para um. No Fuzzing você pode também conectar uma outra vulnerabilidade aqui, por exemplo, uma vulnerabilidade de LFI, né? Que é Local File Include, né? Só que nosso momento aqui agora, nossa aula aqui não é sobre falhas, tá? Só para vocês entenderem. Então é isso aí, galera. Fuzzing é você metralhar o site com URLs vulneráveis, enfim, com parâmetros, ou no usuário, ou na senha, ou na URL, beleza? Então, galera, para vocês que gostaram aí do conteúdo aí que foi passado aí sobre fuzzing, então vocês viram, né, que o fuzzing nada mais, nada menos que você fazer várias requisições, né, em login, em senhas, em URLs vulneráveis, na tentativa aí de bypassar o sistema, né, ou seja, burlar o sistema de filtro aí do administrador. E para vocês aí que gostaram aí do conteúdo, eu preparei um mini treinamento onde vocês vão começar do zero, tá? E vão ter vários conteúdos legais aí. No momento agora tem 32 aulas aí, bem 100% na prática, explicativa. Começa aqui, ó, sobre a instalação do Kali Linux, atualização do Kali usado nas aulas, comandos básicos do Linux 1 e 2, tem bastante comandinhos aí para vocês aprenderem. Como instalar o Tor, instalando o Google Chrome, o que é um pentester e o que é um hacker, né? O que é uma VPN e um proxy, o que é bug bounty, o que são metadados, Google Hacker, o que é mais temido na prática, ruins, leaks, instalando o Fluxo Master para redes Wi-Fi. Deixa eu ver o que mais que temos aqui, explorando a falha de SQL com o SQL Map, né? É uma ferramenta nativa, vamos dizer assim, do Kali. E temos também que eu não faço no Windows, eu uso Ravish, que é uma ferramenta bem legal para ter acesso a banco de dados com falha de SQL, tá? Aqueles contatos com o Nmap. O Nmap, para quem não conhece, é uma ferramenta poderosíssima aí de varredura, de portas. Tem plugins aí para fazer versionamentos, enfim, tá? Os logs que o meu Nmap pode causar, ou seja, quando você escaneia um site, você tenta fazer alguma coisa contra o site, você gera logs aí, rastros, né? E eu vou estar mostrando isso na prática também. Configuração do Burp Switch como um proxy, como a gente usou agora, vocês viram o Burp aí como ele funciona. Aqui eu mostro como vocês configuram ele certinho. Brute Force, né? Com o Burp. Anatomia de uma URL, eu mostro as vulnerabilidades no URL. Vamos lá aqui mais abaixo. O que é um fuzzing na prática. Tem uma videoaula bem explicativa aí para vocês. Encontrando URLs com a ferramenta. A gente precisa, para poder fazer um fuzzing, a gente precisa saber sobre as URLs, né? A gente precisa buscar os URLs vulneráveis aí. Então eu explico isso com a ferramenta Gal, tá? Vou colocar uma outra ferramenta aí que é a HTTPX e a Finder, tá? Eu vou subir isso logo na plataforma também. Ferramentas de scanner, o que são o CVS, CVSS, CWE, o ASP, né? Eu explico também certinho para vocês tudo na prática. Explorando a falha de CRSF, que é Cross-Site Request Forgery. Explorando uma falha de Buzzing Logic, que é você tentar comprar coisas do site e se apoderar da vulnerabilidade do site e tentar comprar pagando muito menos do que o produto custa, ou até mesmo não pagando quase nada ou nada, né?
Tem duas videoaulas bem explicativas aqui. Eu deixo também aqui um exemplo para vocês também. Deixa eu só clicar aqui. De um site aí que vocês podem treinar. Da própria Burp Suite. Que eles deixam um site aí pra gente tá treinando aí. Fazendo esses duas vulnerabilidades aí. Que é de Boosting Logic. Deixa eu ver se eu solto um pouco aqui para vocês verem. Nesse vídeo agora, a gente vai ver uma outra vulnerabilidade. Que é a Client Side. Ou seja, quando um programador ele confia no lado cliente, na máquina cliente, ele não espera que o usuário normal vai alterar uma requisição e alterar o valor de um produto. No outro vídeo, a gente vimos, né, outra vulnerabilidade, que é a Business Logic, onde a gente tinha 2 cupons de desconto. Então a gente quebrou a lógica da programação e alterou o valor do produto, teve um desconto até zerar o valor real do produto. Nesse vídeo, a gente não vamos fazer isso, até porque a gente não vamos ter esse comprar desconto. A gente vai ter que mexer com requisições web e por isso a gente vai estar usando o Burp Suite. Então vamos lá. Esse site aqui... Bom, gente, infelizmente eu não vou poder deixar eu rodar o vídeo todo aí, porque é um vídeo um pouco longo, tá? E vai tomar muito o nosso tempo. Mas todas essas videoaulas são videoaulas longas, bem explicativa mesmo e bem prática. Tá? Na plataforma aqui também vocês vão ter uma parte de comentários aqui. Vocês podem deixar o comentário para mim, no caso que sou administrador, e vou estar respondendo para vocês aí a dúvida de vocês aí. Eu vou dar todo o suporte que vocês precisam aí para estar estudando então nesse mini treinamento aí. Bom, vamos falar um pouco sobre o preço. Hoje eu estou divulgando esse mini treinamento por R$200, tá? É um preço bem simbólico mesmo para vocês aí, para quem não tem condições de estar pagando um curso um pouco mais avançado, um pouco mais caro, tá? Vocês têm a opção de cartão, boleto ou Pix, tá? O Pix, vocês fazem o Pix e já começam a estudar logo de imediato. O boleto, ele tem lá os seus pagamentos lá, tem 2 dias para poder compensar aqui, ó, o pagamento, e o cartão também, tá? E você que adquiriu o curso e não gostar do conteúdo, ou seja, não foi o que você esperava, você tem todo o direito de pedir o reembolso, tá? A gente reembolsa o seu dinheiro e vocês são ressarcidos aí pelo valor que vocês pagam. Vocês pagou pelo curso, né? E o que acontece? Você tem 7 dias de garantia. Você comprou o curso, você tem 7 dias para ver se você realmente vai ficar com ele ou se você vai solicitar então a devolução aí, beleza? Então é uma compra 100% garantida, tá? Então é isso, galera, que eu queria estar mostrando para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí e bons estudos.